Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vai depender do quê? Do horário em que vocês estão assistindo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Se vão gostar ou não, não sei, né? Mas se vocês gostam desse tipo de conteúdo, convido a vocês a se inscreverem no canal, acionar o sininho, deixar um emoji, qualquer comentário aqui na linhazinha de comentário. E vamos lá para a história de hoje. A gente começa com uma história do meu primo, gente. É o quadro de histórias sobrenaturais, mas reais, tá? Meu primo, gente, ele na época era na década de 80, entre 88 e 87, alguma coisa assim. Teve uma das várias experiências que ele teve sobrenaturais. Isso ocorreu dentro da casa da minha avó, que criava ele. Então ele tinha a minha avó como a mãe dele, porque criou. Bom, para vocês entenderem, eu tenho que começar a contar sobre a minha avó resumidamente. Minha avó sempre trabalhou com as entidades dela, guias, pretos velhos, Pombagira, Exu, os orixás dela, enfim, ela sempre trabalhou com eles. Porém, minha avó nunca teve nenhum pai, nenhuma mãe de santo. Como ela costumava dizer, meu pai e mãe de santo são meus guias. Então foi um desenvolvimento dela que ocorreu na década de 60 e 70. Né? Então não teve, na verdade foi na década de 60, não teve pai e mãe de santo. E ela sempre falava, meus pais de santo são as minhas entidades. E ela aprendeu muita coisa, minha avó sabia muita coisa, ela tinha um entendimento muito grande com relação aos guias, às entidades, sobre oferendas, ervas, para que serve isso, para que serve aquilo, cura de doença, quais ervas, enfim, ela sabia de tudo. Tanto que minha avó até o fim da vida ela não tomava remédio. Tudo que ela tomava era plantado na casa dela, pé de novalgina, enfim, tudo ela tinha. Tudo, ela não tomava remédio de farmácia, então tudo dela era dessa forma. Então tudo ela aprendeu com os guias dela. E ela dava consulta em casa, tá? Tinha um quarto onde ela dava as consultas dela. Um belo dia chegou uma mulher e se consultou com ela. E minha avó, para vocês entenderem, a minha avó era muito conhecida. Ela dava consulta para muita gente, pessoas de fora. Prefeito, ela dava consultas para muita gente. Não cobrava R$ 1 dessas pessoas. No máximo que ela pedia era que levasse uma vela ou alguma coisa para os guias, enfim, tipo charuto, um vinho, enfim. É a coisa que ela pedia. Mas não cobrava nenhum real. Ela era filha de brigadeiro da Marinha, então ela recebia a aposentadoria dele e não era uma boa aposentadoria. Ok. Então, ela atendia lá, um belo dia chegou uma mulher, né, e se consultou com a pombagira dela. E quando chegou lá, explicou o motivo, por que ela queria consulta. Eu não sei o que foi pedido, meu primo também não sabe, ele contando que a gente não tinha como saber. Às vezes eu ia na casa da minha avó durante esses momentos. E como ficava tudo fechado, a gente não ouvia o que se passava lá dentro. E não se sabe o que foi pedido, mas foi algo pro bem, que minha avó falou que foi algo pro bem. E essa mulher já estava há muito tempo tentando resolver o problema e não conseguia. E essa pombagira foi a salvação, entre aspas, para ela. E ela foi e procurou, foi a última alternativa para ela. E ela foi. Um mês depois, e diz que ficou muito tempo conversando, tá? Um mês depois, essa mulher chega na casa da minha avó. Bate na porta da sala. E aí meu primo, que estava sentado na sala assistindo TV, estava assistindo desenho, ele vai, abre a porta e atende ela. Aí ele fala para ela, senta no sofá, pode esperar que eu vou chamar a minha mãe. E ele foi lá no quarto onde a minha avó estava deitada descansando. Ah, mamãe, tem fulano, a fulana tá aí. Aí diz que a minha avó olhou para a cara dele, levantou, olhou para a cara dele com um ar assim de deboche. Ele, mamãe, fulana tá aí, tá? Ok. Ela levantou e foi junto com ele até a sala, não tinha ninguém. A mulher não estava lá, não tinha ninguém.
Ela olhou para a cara dele, cadê a fulana? Não, mas ela estava aqui, mamãe, ela estava aqui. Meu primo, quando contou na época, ele estava desesperado, porque ele falou que viu, a mulher estava lá. Mas ela estava aqui. Ah, mas cadê ela? E ele saiu lá de fora, ele procurou, não tinha mais ninguém, não tinha ninguém ali, ninguém. Mas ele jura de pé junto, e eu acredito nisso porque eu já vi, eu já experienciei situações assim. Ele jura de pé junto, eu abri a porta, ela bateu, falou comigo, eu pedi para ela sentar no sofá, ela sentou, eu falei para ela que eu ia chamar minha mãe, ela falou tá, e eu fui chamar. E ela não estava lá. O que aconteceu? A minha avó depois contou que essa mulher chegou na presença dela, antes de se consultar com a pombagira, falando sobre o problema dela. E aí ela marcou um dia para falar com a pombagira que ela era a única que poderia resolver essa questão. Essa mulher foi lá, essa pombagira fez um trabalho para essa mulher. E essa mulher falou para minha avó depois que se desse certo, ela voltaria para pagar. E minha avó falou que não precisava. Não precisa. A única coisa que você pode trazer é a bebida da minha pombagira, é uma vela, mas dinheiro não precisa. Não, mas eu faço questão, a senhora ajuda, faz caridade com dinheiro, mas eu preciso dar esse dinheiro para a senhora, eu preciso pagar. Se der certo, eu trago esse dinheiro aqui. E nisso passou um mês e pouco, aí essa mulher, entre aspas, decide voltar na casa da minha avó poder pagar. Voltou, né, na casa da minha avó poder pagar. Só que a minha avó, ela, como é que eu posso dizer? Quem trabalha com a espiritualidade, quem tem o dom de ouvir, tá, os guias, eu ouço meus guias, eu ouço eles. Quem tem o dom de ouvir, tem o dom do sonho, de sonhar também, eu sonho com muita coisa. E tem muita gente que é assim, muita gente, e às vezes nem se dá conta. Então a minha avó tinha essa coisa, já tinha sido soprado no ouvido dela. Minutos antes desse acontecido com meu primo e essa mulher, já tinham soprado no ouvido dela que essa mulher havia desencarnado. E aí no mesmo dia minha avó fica sabendo que a caminho da casa dela, essa mulher fez a passagem aí depois de um acidente de carro. Estava a caminho da casa da minha avó. Nossa, mas ela foi pedir coisa para pombagira, para demônio. Não, demônio na fé da gente não existe, só existe na fé cristã, tá? Então a gente não acredita em demônio. Enfim, então, essa mulher, era como se fosse assim, ela pediu algo muito importante, algo que realmente precisava ser sanado, algo que realmente não era algo ruim, foi algo bom, não foi para fazer maldade para ninguém. Deu resultado. Ela resolveu pagar a minha avó. Só que a minha avó já sabia que ela ia desencarnar. Essa mulher já tinha sido avisada sobre isso. E ela não acreditou. Ah, mas ela ia desencarnar por causa do trabalho que ela fez? Não. É porque tinha chegado o momento dela. Tinha chegado. E ela não queria acreditar, embora ela sentisse, embora ela soubesse que estava próximo, ela sentia, mas ela não queria acreditar. Quem quer acreditar nisso? Ninguém quer. E aí ela não quis. E chegou o momento dela, gente. Simplesmente chegou o momento dela. E o momento dela foi aquele ali. Existe hora para tudo. Existe a hora de nascer e a hora de fazer a passagem. A hora da gente deixar a terra e ir embora, né? Então, assim, foi o que aconteceu com ela. Tanto que depois, no mesmo dia, saiu manchete no jornal, falando sobre acidente na rua tal, na cidade tal, aconteceu isso e isso. Então ficou mais do que provado. Quando meu primo contou isso para mim, para os meus irmãos, a gente ficou assim de boca aberta. Mas não ficamos desacreditados ou desconfiados que aquilo ali fosse uma mentira, porque nós sabíamos que aquilo ali acontecia. Porque nós víamos as coisas acontecerem. E aí pode pensar assim, mas é porque ela mexia com essas coisas. Não! Até quando eu era da igreja eu via. Eu via muita coisa. Eu via coisas erradas que a pessoa lá da igreja estava fazendo e que ninguém sabia, mas eu via. Eu via. Às vezes eu pegava, fechava o olho e eu via.
Queria ver? Não queria, mas eu via. E sempre foi assim. Sempre foi. Nunca foi diferente. Com a minha avó foi sempre do mesmo jeito. Aliás, a minha família em si, por parte de mãe, é desse jeito, a gente vê. Então, a gente não desacredita por causa disso. E é algo assim que quando ele contou pra gente, eu fiquei assim, nossa, como é que pode, né? É que pode, a mulher tentando ajudar uma pessoa e acontece isso com ela. Aí depois eu fiquei sabendo porque já estava previsto para ela já tinha sido avisada que estava chegando o tempo dela, ela não quis acreditar. Parece que ela já tinha vindo de outras pessoas que já tinham avisado para ela antes, mas ela não quis acreditar, né? Até já tinha sido avisado para ela tomar cuidado com veículos, para ela não entrar, enfim, evitar. Embora assim, as pessoas falassem isso, mas sabia que não ia ter jeito, ela ia ir de qualquer maneira, né? E foi o que aconteceu. Foi encontrado com ela um maço, tipo um envelope pardo, pequeno, com uma boa soma em dinheiro dentro, que ela estava levando para minha avó. Enfim, e aí foi o que aconteceu. E esse, no caso, é o relato sobrenatural, entre aspas, de hoje, de sexta-feira. Se você tem a sua história, manda para mim. Pode mandar para mim que eu vou deixar aqui o número aqui embaixo aqui para vocês. Vocês mandam por este número, tá? Quando for mandar a história, se identifica para quem não tá no meu WhatsApp, porque tem muitas lindonas lá no meu WhatsApp. Para quem não está, se identifica, sou fulano de tal, gostaria, eu vou te mandar o meu relato, tá? E aí você conta o seu relato. Ah, mas eu não quero que fale meu nome. Eu não vou falar seu nome. Ah, eu não quero que exponha o nome da família. Digamos que seja o relato da família. Eu não exponho, eu dou outros nomes e conto aqui no canal, tá? É sempre bom a gente compartilhar esses tipos de histórias, tá? De relatos sobrenaturais, entre aspas. Porque eu não acho sobrenatural, gente. Eu não acho essas coisas sobrenatural porque pra mim é muito comum. É muito comum e é mais comum do que muita gente acredita, do que muita gente pensa. É muito comum, muito. E é isso, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, convido você a se inscrever aqui neste canal, deixar o like de vocês, aciona o sininho, gente. Deixa o comentário de vocês, nem que seja um emoji, deixa qualquer coisa no comentário, porque ajuda o canal a crescer. É engajamento, né, gente? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem na proteção divina de Deus, que Deus proteja cada um de vocês e a família de vocês. Beijo e até o próximo Relatos Sobrenaturais. Tchauzinho.